Muito obrigado, professora. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde estejam acompanhando. Em primeiríssimo lugar, gostaria de agradecer pela presença de todos e de todas neste momento, neste encontro importantíssimo, né, para a partilha de ideias, experiências, e um especial agradecimento também ao NEPLAC, né, com particular destaque à professora Joyce Guimarães, né, que acolheu este projeto de forma muito amigável e assertiva. Antes do início do nosso encontro, da nossa conversa, eu vou seguir os padrões de acessibilidade informacional e comunicacional a partir de uma autodescrição. Bom, como a professora já havia mencionado, o meu nome é Alberto José Majá Muxanga Júnior, eu sou um homem negro, tenho o cabelo e a barba escura, estou usando óculos de grau com armação escura, uma camiseta marrom, e embora vocês não vejam, estou usando calças cinza e tênis cinza também. Atrás de mim, um fundo branco e um quadro, né, com uma imagem com a cor azul e com algumas figuras circulares em tom de azul marinho e azul bebê. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e espero que este diálogo possa contribuir para as nossas partilhas de experiências e saberes. Portanto, o roteiro da apresentação vai obedecer a estes 4 momentos. O primeiro vai ser uma contextualização, em que eu irei falar de forma muito sintética, muito resumida, sobre o contexto histórico, político, social de Moçambique, e para termos uma ideia mais ou menos do contexto do país. Falaremos também da migração, da migração no geral, e a migração forçada em específico, e os direitos linguísticos. Falaremos também dos fundamentos das práticas de acessibilidade linguística e, por fim, vamos abordar algumas questões, algumas experiências de Moçambique no âmbito das migrações, com particular destaque para as migrações forçadas. Portanto, em relação ao breve contexto histórico, político, social e cultural de Moçambique, a República de Moçambique, ou simplesmente Moçambique, é um país localizado na costa oriental da África Austral, está dividido em 3 regiões: a região norte, a região centro e sul. É um país com 11 províncias, que no Brasil seria equivalente a estados, né? São estas, né? Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo, né? Maputo província e Maputo cidade. E a capital do país é a cidade de Maputo. De acordo com o Censo Demográfico de 2017, Moçambique contava com 27.909.798 habitantes, dentre os quais 13.348.446 homens e 14.561.352 mulheres. Mas, como se pode imaginar, este censo demográfico está ultrapassado, né? É referente ao ano de 2017, porque o censo demográfico em Moçambique é realizado de 10 em 10 anos. O penúltimo foi em 2007, o último foi em 2017 e o próximo será no próximo ano, em 2027. Mas os dados atuais no site do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique refere que até janeiro de 2024 o país contava com cerca de 33.244.414 habitantes, hein? Dos quais 16 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Portanto, vamos ver um crescimento significativo, né, de 2017 para 2024. E provavelmente tenhamos algumas surpresas no próximo ano, né, em relação ao crescimento demográfico. Portanto, é um país, assim como o Brasil e vários outros países de língua portuguesa em África, né, que foi invadido e colonizado pelos portugueses, mas em junho de 1975, em 25 de junho em particular, alcançou a sua independência e livrou-se, portanto, né, do jugo colonial, do colonialismo português. E, portanto, a língua oficial do país é a língua portuguesa, né, em virtude
da colonização portuguesa. Mas há um aspecto muito importante que deve ser enfatizado e realçado, é que, embora a língua portuguesa seja a língua oficial de Moçambique, existem dezenas de línguas nacionais, né, que são chamadas de línguas banto. Por exemplo, o Manual de Línguas Moçambicanas, publicado em 2018, refere que Moçambique tem pelo menos 18 línguas, né, em todo o território nacional, como o Quimoane, Chimaconde, Mapua, Chiao, que são faladas na região norte, o Chinyungo, o Chissena, Chinyanja, Chindau, faladas na região centro, Chichope, Ditonga, Xixangana, Xironga, Xitsua, né, que são faladas na região sul, e mais línguas, né, de acordo com o manual. E, embora os estudos em Moçambique sobre as línguas moçambicanas não sejam muito convergentes, o Manual de Línguas especifica que pelo menos 18 línguas existem em Moçambique, línguas nacionais, e elas vão tendo várias variações, né, que vão fazendo outras possibilidades linguísticas, outras possibilidades sociolinguísticas. De um modo geral, é um Estado soberano, independente e de direito democrático, né? Tem em vigor leis de proteção dos cidadãos nacionais, assim como cidadãos internacionais, como as pessoas imigrantes, e tem leis em vigor como a Constituição da República, a Lei de Cidadão Estrangeiro, o Estatuto do Refugiado, a Convenção da ONU sobre a Proteção dos Refugiados, de 1951, o protocolo facultativo também em relação à proteção dos refugiados, a Convenção da Organização Mundial Africana sobre a proteção das pessoas refugiadas em África, assim como a Convenção de Kampala em relação à proteção das pessoas deslocadas internamente no continente africano. Portanto, é um país com este quadro legal robusto, né, de proteção dos cidadãos não só nacionais, assim como cidadãos internacionais. Portanto, como eu referi no início, né, para que este seja um momento de diálogo, um momento de partilha de saberes, vai ser um momento assim com algumas pausas, para algumas reflexões muito breves, né, para que não seja um momento só de falas, mas seja um momento de diálogo em si. Então, para um momento de reflexão, eu trago este pequeno trecho aqui. Todas as pessoas em situação de imigração forçada podem solicitar proteção internacional em Moçambique. Por quê? A linha A, não. A linha B, depende. E a linha C, sim. Alguém poderia compartilhar com a gente a sua observação em relação a esta proposição? Todas as pessoas em situação de imigração forçada podem solicitar proteção internacional em Moçambique? Por quê? Sim ou não? E por quê? Roberto, eu acho que não por uma questão meio cultural, que no Brasil a gente colocaria sim, não e depende. Então, como você colocou não, eu chutaria que seria essa, mas sem nenhuma. Eu já chutaria o depende. Eu acho que deve ter alguns condicionantes, mas é um chute também. Eu não conheço esse aspecto da realidade de Moçambique. Não sei se alguém tem esse conhecimento. No meu caso, é um chute mesmo. Tá, tá certo. Obrigado pelas observações, que são muito importantes, porque, na verdade, corretas ou incorretas, mas sim um diálogo de saberes, partilha de saberes. A resposta para esta questão é sim, né? Como se referiu anteriormente, o país tem um quadro legal robusto de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de proteção internacional. Portanto, sim, todas as pessoas em situação de migração forçada podem solicitar a proteção internacional em Moçambique. Obviamente que vai seguir, existe um protocolo que deve ser obedecido, né? Que deve-se fazer o pedido de proteção formal, as autoridades vão analisar o caso, depois vão poder se pronunciar em relação ao caso. Mas todas as pessoas em situação de vulnerabilidade que fujam dos seus países têm sim esta proteção internacional em Moçambique. Okay?
Vamos então avançar para o próximo capítulo. Vamos falar um pouco da migração, né? Compreender um pouco este aspecto da migração, o que seria e quais são as suas múltiplas facetas. De modo geral, né, a migração é um movimento de pessoas de um determinado lugar para o outro. E este movimento pode ocorrer em torno de um mesmo território, né, no mesmo país, o que a gente chama de migração interna, assim como atravessando fronteiras, né, que pessoas atravessam fronteiras de um país para o outro e vice-versa. O que se chama de migração internacional ou comumente designado de imigração. E dentro desse processo de migração, de deslocamentos populacionais, existe, portanto, a migração voluntária, né, que as pessoas decidem deixar seus países ou seus locais habituais de residência de modo voluntário, por várias razões, por exemplo, a busca de melhores condições de vida, né, a continuação de estudos, entre outras situações. Portanto, é um movimento voluntário que as pessoas preparam-se para tal, enquanto que a imigração involuntária é o oposto, em que as pessoas são obrigadas a abandonar os seus países ou locais habituais de residência devido a situações que, de alguma forma, coloquem em perigo a sua integridade física e psicológica, né? Como os conflitos armados, os desastres naturais, violação de direitos humanos, entre outras situações. Essas duas questões são muito importantes, a migração voluntária e a involuntária. E, obviamente, que elas também envolvem os aspectos, os fatores de repulsa, né, de repulsão, e os fatores de atração, né, os fatores que motivam as pessoas a saírem dos seus países, ou seus locais habituais de residência, e aqueles também que motivam que as pessoas entrem em outros territórios ou outros países. E estas pessoas, né, as pessoas em situação de deslocamento forçado, elas têm as seguintes designações: migrante ou imigrante, deslocado interno para situações a nível de um território, refugiados e asilados. Também existem outras designações também, como apátridas, crianças refugiadas, por aí em diante, mas as mais comuns em documentos, em contextos migratórios, são essas, né? Imigrante, deslocado interno, o refugiado e o asilado. Mas uma questão muitíssimo importante também nisto é que as atuais discussões sobre acessibilidade informacional e comunicacional, particularmente algumas delas que eu tenho desenvolvido agora no meu grupo de pesquisa, é que a tecnologia adequada para este grupo social deve envolver sempre a pessoa antes da condição social. Né? Por exemplo, sempre a gente deve usar termos como pessoa imigrante ou pessoa migrante, pessoa deslocada internamente, pessoa refugiada, pessoa asilada, nem sempre a pessoa antes da condição social. E esta perspectiva atravessa várias esferas sociais, né? Podemos usar também, usamos muito na área da deficiência, né? A gente usa pessoa com deficiência, pessoa surda, e por aí em diante, de alguma forma desvinculando-nos de termos outrora pejorativos, né, como deficientes, a gente sempre usa a pessoa antes da condição social. Portanto, mais uma vez, temos aqui mais uma situação para que a gente possa refletir em torno daquilo que a gente pode ver em poucos instantes. Todas as pessoas refugiadas são pessoas imigrantes, mas nem todos os imigrantes são pessoas refugiadas. Alberto, não está aparecendo aqui, pelo menos para mim, né? A tela que você está lendo. Pronto, agora sim. Agora sim? Tá. Sim. Certinho. Então, todas as pessoas refugiadas são pessoas imigrantes, mas nem todos os imigrantes são pessoas refugiadas. Algum comentário em relação a este cenário? A imigração pode ser voluntária, né? Eu entendo que a ideia de refúgio se trata mais da imigração forçada, né? Eu não sei, posso estar equivocado também com relação a isso.
Certo? Obrigado. Mais alguém? Tudo bem. É basicamente isso, né, que acabou de referir. Como a gente viu, temos esses dois processos migratórios, duas perspectivas diferentes, né, uma é migração voluntária e o outro lado migração involuntária. E, portanto, as pessoas refugiadas, embora sejam pessoas imigrantes, porque são pessoas que vêm de um outro contexto, de um outro país, elas nem todas as pessoas imigrantes são pessoas refugiadas. Por exemplo, as pessoas podem estar no determinado país para continuação de estudos, né? Pessoas estudantes, que são pessoas imigrantes, pessoas que vão para uma questão profissional, enquanto que as pessoas refugiadas também são imigrantes, mas estão numa condição social diferenciada, né? Que têm vulnerabilidades acrescidas. E esta questão é muito importante que a gente tome em consideração, né? Estas duas particularidades, porque no contexto, por exemplo, de trabalho, seja linguístico, trabalho humanitário com pessoas em situação de vulnerabilidade social, como as pessoas refugiadas, a gente vai compreender que, entendendo as diferenças, permite-nos ter um trabalho mais assertivo com cada grupo social. As pessoas refugiadas geralmente são pessoas que, durante a viagem, sofrem, passam por muitas situações socialmente indesejáveis, né? Incluindo até perda de parentes. Então, compreender essas dinâmicas é muito importante, também de alguma forma permite que a gente tenha um trabalho mais dedicado, mais assertivo para este grupo social. Enquanto as pessoas imigrantes, embora precisem da língua, por exemplo, para a comunicação, os imigrantes comuns, neste caso, as pessoas refugiadas, às vezes, é muito mais do que simplesmente comunicação, é mesmo um mecanismo de defesa e por aí em diante. Então, compreender essas diferenças é muito importante sobre a vulnerabilidade entre os dois grupos. E agora, mas antes de avançarmos para o terceiro capítulo sobre acessibilidade linguística, gostava de saber se até agora há alguma questão que gostava de levantar, alguma posição, algum comentário, se está tudo ok. Então, tudo ok? Tá certo. Vamos falar agora, então, da acessibilidade linguística, né? Particularmente os fundamentos e práticas da acessibilidade linguística. A acessibilidade linguística significa proporcionar acesso linguístico irrestrito, igualitário e equânime a todas as comunidades linguísticas, né? De acordo com Gomes. Portanto, todas as comunidades linguísticas têm este direito de poderem se comunicar, se expressar, em função das suas próprias línguas. Portanto, as pessoas geralmente perguntam, né, para quem é acessibilidade linguística? A acessibilidade linguística, como parte da acessibilidade, parte de uma perspectiva de que ela é para todas as pessoas, independentemente das suas condições. Né? Mas, obviamente, que sempre existirá um grupo que vai precisar muito mais de acessibilidade em relação aos outros. Se eu der um exemplo do elevador, né, o elevador será muito útil para as pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida, né? Mas, obviamente, que as pessoas com deficiência são as pessoas que mais precisarão de acessibilidade através do elevador. E o mesmo é aplicável à acessibilidade linguística. Ela é para todas as pessoas, né? Pessoas com deficiências, pessoas indígenas, pessoas de nacionalidade estrangeira, que seriam as pessoas imigrantes, refugiadas, entre outros grupos sociais. Obviamente que este trabalho, né, está mais voltado para a questão das pessoas de nacionalidade estrangeira, que são as pessoas imigrantes e refugiadas, que são as pessoas que enfrentam múltiplas vulnerabilidades nos países de acolhida, nos contextos de acolhida. E esta acessibilidade linguística, de alguma forma, ela dialoga com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, perdão, dos Direitos Linguísticos, né? que existe, por exemplo, a questão da comunidade linguística, como toda a sociedade humana que é radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como um povo e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros.
né? Quando a gente fala da comunidade linguística, a gente pensa logo em primeira instância nos povos originários, por exemplo, né? Que são povos radicados historicamente num determinado território e se identificam como povo e desenvolvem uma ou mais línguas que permitem uma comunicação entre esses povos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos faz menção às comunidades linguísticas, assim como menciona também os grupos linguísticos, que é toda a coletividade humana que partilha uma mesma língua e esteja radicada no espaço territorial de outra comunidade linguística, mas não possui antecedentes históricos equivalentes, como é o caso das pessoas imigrantes, refugiadas, deportadas ou membros da diáspora, né? Então, as pessoas refugiadas, pessoas de origem imigrante, partilham uma língua em comum e dentro de uma outra comunidade linguística, elas são consideradas um grupo linguístico e também têm este direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, assim como em vários instrumentos legais internacionais e nacionais. E dentro dessa perspectiva da acessibilidade linguística, da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, também surge o português como língua de acolhimento, né, que é o PLAC, como uma abordagem de ensino de língua portuguesa às pessoas de origem imigrante, considerando o repertório linguístico e sociocultural destes indivíduos. Ou seja, o PLAC, de modo nenhum, aparece para apagar o repertório linguístico das pessoas imigrantes. Muito pelo contrário, ele vem para agregar valor, né? As pessoas de origem imigrante geralmente têm as suas línguas dos seus países de origem, e obviamente que as marcas dessas línguas dos seus países de origem estarão sempre presentes nas línguas que eles forem aprender dos países de acolhimento. Então, o português como língua de acolhimento abre este espaço para que estas marcas linguísticas dos seus países de origem não fiquem apagadas. E também promove a inserção dos grupos linguísticos de origem imigrante no contexto social do país de acolhida. Ou seja, a língua portuguesa acaba sendo um instrumento, né, para a participação na vida social, para a busca de emprego, por exemplo, para os estudos, para a questão de saúde, que é um elemento essencial, né, na vida do ser humano, para a justiça, em todas as esferas importantes da vida social. E o mais importante também é que o PLAC assegura esses espaços de fala, onde os participantes se sintam seguros, acolhidos, respeitados e reconhecidos. Como eu falei anteriormente, é importante conhecer estas particularidades e peculiaridades entre as pessoas refugiadas, as pessoas imigrantes, porque a gente vai perceber que as vulnerabilidades podem ser diferentes e, em função dessas vulnerabilidades, a gente poderá, né, para cada grupo social. Portanto, esta é a particularidade essencial do português como língua de acolhimento, né, como uma abordagem de ensino voltada para o desenvolvimento linguístico, de uma forma que as pessoas possam se estabelecer na sociedade, se integrar na sociedade de acolhida, nos países de acolhida. Portanto, com base nesta explanação que eu dei agora, né, sobre a acessibilidade linguística, trago aqui esta reflexão baseada em fatos reais. Passo a ler. Uma cidadã de nacionalidade nigeriana, falante da língua inglesa, procurou por serviços de saúde numa unidade hospitalar moçambicana. Por conta das diferenças linguísticas, os profissionais de saúde não compreendiam o que ela falava, mas pelos gestos e sinais que ela fazia, eles consideraram que ela estivesse sentindo uma dor de cabeça e aplicaram uma injeção de pirona. Além disso, os profissionais de saúde entregaram receitas médicas para aquisição de medicamentos na farmácia. Vou ler mais uma vez, de forma mais pausada. Uma cidadã de nacionalidade nigeriana, falante da língua inglesa, procurou por serviços de saúde numa unidade hospitalar moçambicana. Por conta das diferenças linguísticas, os profissionais de saúde não compreendiam o que ela falava, mas pelos gestos e sinais que ela fazia, eles consideraram que ela estivesse sentindo uma dor de cabeça e aplicaram uma injeção de pirona.
Além disso, os profissionais de saúde entregaram receitas médicas para aquisição de medicamentos na farmácia. O que vocês acham deste cenário? Eu acho que é importante saber se o diagnóstico estava correto, né? Ou se teve como saber se esse diagnóstico estava correto. Mas foi como o pessoal está colocando aqui, um tanto perigoso e arriscado, né? É isso mesmo. Perigoso e arriscado. Temos duas situações aqui bastante importantes. A primeira é a questão, esta barreira linguística, né, entre as duas pessoas. Ou seja, a cidadã nigeriana, que não fala a língua portuguesa, só fala a língua inglesa, precisa de um serviço muitíssimo importante, que é a saúde, mas infelizmente encontra esta barreira linguística e ela não consegue transmitir efetivamente aquilo que ela está sentindo e qual é a ajuda que ela precisa. Em contrapartida, os profissionais de saúde não conseguem perceber efetivamente o que ela diz. Temos uma grande barreira linguística que compromete já os serviços que devem ser oferecidos à cidadã. E aí nos leva a várias questões, várias interrogações, né? E como os nossos colegas puderam dizer aqui, que é perigoso, né? Um diagnóstico, sem diagnóstico, ela vai ter dipirona. Imagina só que ela fosse alérgica, por exemplo, à dipirona. Né? Também uma situação bastante preocupante, bastante alarmante. Então, a gente pode ver que, a partir deste cenário, que é baseado em fatos reais, que o domínio da língua do país da acolhida, o domínio da língua portuguesa, neste caso, para o caso de Moçambique, é mais do que uma simples questão de comunicação, uma simples questão de aprendizado ou necessidade. É uma questão de sobrevivência. Né? Podemos ver, neste caso concreto, que por falta de um diagnóstico concreto, por falta de uma compreensão efetiva em relação aos interlocutores, ela acabou tendo uma medicação provavelmente inadequada e isto poderia, em algum momento, comprometer até a sua sobrevivência. Então, podemos ver a importância da língua nos países ou nas sociedades de acolhida. E outra questão também muitíssimo importante neste cenário é que entregaram a ela receitas médicas, né, em língua portuguesa, e ela não compreendia, teve que ir à farmácia adquirir medicamentos que não fazia ideia de que medicamentos fossem, então temos mais uma outra barreira profunda neste cenário, né, que mais uma vez robustece, né, a questão da acessibilidade linguística para pessoas de origem imigrante. E agora vamos falar dos deslocamentos forçados em Moçambique, concretamente, tentar compreender como é que é o cenário dos deslocamentos forçados no país e compreender outros fenómenos sociais, linguísticos, culturais que acontecem neste âmbito. Portanto, de acordo com o Acnur, Moçambique, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, existem em Moçambique cerca de 24.100 pessoas refugiadas. Né? Por um lado, e por outro lado, existem em Moçambique também cerca de 600.000 pessoas deslocadas internamente. Né? Este é o cenário dos deslocamentos forçados em Moçambique, de acordo com o Acnur. Mas em relação às pessoas deslocadas internamente, importa realçar, importa referir que o Moçambique, nos últimos tempos, nos últimos anos, tem vivenciado um conflito interno, particularmente na região norte, na província de Cabo Delgado, um conflito interno movido por algumas forças que supostamente provenientes de países estrangeiros, né? E este conflito armado tem de alguma forma criado hoje ou motivado pessoas a abandonar os seus locais de residência e a procurarem abrigo, procurarem proteção e refúgio
em outras províncias, outras localidades, né, em outras regiões. Portanto, temos essa situação em Moçambique, uma situação de existência tanto de pessoas refugiadas que vêm de outros países, mas também uma situação de pessoas deslocadas internamente que saem das suas localidades devido à violência, à violação de direitos humanos e o conflito armado em si. Neste sentido, as pessoas refugiadas, como eu referi, são pessoas que fogem de conflitos armados dos seus países de origem. Por exemplo, são pessoas provenientes da República Democrática do Congo, provenientes do Burundi, da Costa do Marfim, Somália, Ruanda, entre outros países. As pessoas deslocadas internamente são pessoas que fogem dos conflitos armados, do conflito armado em particular, na região norte, né, na província de Cabo Delgado, mas também outro aspecto importante também de realçar é que Moçambique nos últimos tempos também tem sofrido alguns desastres naturais, né, alguns desastres como ciclones, cheias, inundações, que também de alguma forma contribuem para estes deslocamentos populacionais, né, estes deslocamentos forçados a nível interno. Portanto, este é o cenário de Moçambique, cerca de 24.100 pessoas refugiadas e 600.000 pessoas deslocadas internamente provenientes da província de Cabo Delgado, devido ao conflito armado naquela região. Em relação a estas populações, as línguas faladas pelas pessoas deslocadas forçadamente, particularmente as pessoas refugiadas, né? A gente viu que são pessoas da República do Congo, do Burundi, do Ruanda, né? Costa do Marfim. Elas geralmente falam línguas como o francês, né? O inglês, o swahili, que é uma língua tipicamente africana, uma das mais faladas em África, e outras línguas internacionais, tanto africanas como de outros quadrantes. Ao passo que as pessoas deslocadas internamente, elas geralmente são pessoas provenientes de zonas rurais. Moçambique ainda é um país muito jovem, né, que infelizmente o acesso à educação não está garantido para todas as pessoas. Algumas pessoas vêm dessas regiões rurais que não tiveram acesso à educação, então o único meio de comunicação que elas têm é a língua nacional, né, a língua local. Portanto, as pessoas são falantes de línguas como Chimaconde, Emápua, Tiao, como nós vimos logo no início, em relação às línguas moçambicanas, né, e outras línguas nacionais. Portanto, temos aqui dois cenários também em que as pessoas refugiadas são falantes de línguas não comuns em Moçambique, né, línguas internacionais, e as pessoas pessoas deslocadas internamente, provenientes de outras províncias, são falantes de línguas nacionais que são diferentes da língua portuguesa. Então, temos uma questão também dessa dificuldade de comunicação, tanto das pessoas refugiadas como das pessoas deslocadas internamente. Face ao que a gente acabou aqui de dialogar ou de falar, de discutir, temos esta questão também para uma reflexão, com base no que vimos anteriormente. Qual é a relação entre as pessoas refugiadas e as deslocadas internamente em Moçambique? Alguém poderia compartilhar a sua opinião? Com base no que vimos anteriormente, qual é a relação? Barreira linguística, professor? Desculpa, não percebi a pergunta. As barreiras linguísticas, primeiramente. Sim. Uhum. Certo. Barreiras linguísticas. Alguém mais? Eu acho que é a situação que as obriga a se deslocar, né? Que geralmente são situações de guerra, violência. Então, eu acho que... Certo, guerra violenta. Oi? Tá. Muito certo. Obrigado pelas contribuições, né? Sim, a questão das barreiras linguísticas é uma questão também que de alguma forma, impacta, né, essas duas populações, dois grupos sociais.
né, que está presente nos dois grupos sociais, mas também a questão das guerras, dos deslocamentos forçados, né, que os dois grupos se enfrentam, é o que, de alguma forma, relaciona esses grupos, né? Tanto as pessoas refugiadas como as pessoas deslocadas internamente, ambas estão em busca de proteção. Embora as pessoas refugiadas estão em busca de proteção internacional, né, elas vêm de outros países para serem protegidas e refugiadas em Moçambique, as pessoas deslocadas internamente também estão em busca de proteção das autoridades moçambicanas. Então, ambos grupos têm enfrentam as mesmas barreiras e têm o mesmo objetivo, que é a proteção das autoridades moçambicanas. E mais uma questão para reflexão. Por que razão o português como língua de acolhimento também é importante para as pessoas deslocadas internamente de Moçambique, uma vez que o português é a língua oficial do país? Porque não todo mundo fala a língua portuguesa, né? E o que mais fala é Makua, né? Certo? É Macua e Especialmente Mapua. das pessoas refugiadas, né? Que estão no interior, que são as que menos acesso, ou que inclusive as que menos falam português. Muito certo. Tem mais alguém? Ou mais? Muito certo. Muito obrigado pelas contribuições. E é basicamente isso. Embora a língua portuguesa seja a língua oficial de Moçambique, é importante realçar que nem todo mundo fala a língua portuguesa, particularmente essas pessoas deslocadas à força, que vêm de zonas rurais, em que o acesso à informação, à educação ainda é muito incipiente, né? Portanto, essas pessoas falam outras línguas nacionais, como o Emapo, que é uma das línguas é a língua mais falada em Moçambique, a língua nacional mais falada. Outras línguas também da região norte, como Chimaconde, Chiao e por aí fora. Portanto, embora a língua portuguesa seja a língua oficial do país, o português como língua de acolhimento é importante porque as pessoas deslocadas à força não têm o português como a sua língua primeira ou língua segunda. Eles não têm o português. É basicamente isso. Muito obrigado pelas contribuições. E agora vamos entrar para este capítulo sobre o apoio e o acolhimento aos migrantes forçados em Moçambique. Bom, as instituições de apoio às pessoas em situação de migração forçada em Moçambique, ou de migração no geral, são estas aqui presentes. Temos o SENAMI, que é o Serviço Nacional de Imigração. Temos o INGD, que é o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, e o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados. Portanto, essas são instituições nacionais, né, SENAMI, INGD e o INAR, ao passo que, internacionalmente, temos o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e a OIM, né, que é a Organização Internacional para as Migrações, que são instituições internacionais que estão praticamente baseadas em todos os países do mundo, praticamente, incluindo o Brasil, entre outros países. Portanto, o SENAMI lida com questões com matéria de cidadãos, SENAMI e o INAR, né, lidam com cidadãos internacionais, né, cidadãos imigrantes e refugiados, ao passo que o INGD lida com questões mais internas, né, de gestão dos desastres, né, dos deslocamentos internos. Mas, obviamente, existe esta interseccionalidade nos contextos migratórios, né, que cidadãos refugiados ou pessoas imigrantes também possam ser pessoas que estejam em situação de deslocamento forçado, mesmo no contexto moçambicano. Então, o INGD também acaba, de alguma forma, protegendo ou gerindo situações ou cenários que envolvem estas pessoas. Portanto, as práticas comunitárias de acessibilidade linguística às pessoas em situação de migração forçada em Moçambique, né, são praticamente estas três. Primeiro, a questão dos intérpretes, né, o país conta, em situações humanitárias, conta com intérpretes, conta com mediadores, mediadoras culturais, conta também com professores, professoras da língua portuguesa,
que seriam os intérpretes? São pessoas que têm domínio das línguas portuguesa, inglesa, francesa e também das línguas moçambicanas, incluindo a língua de sinais de Moçambique. E como eu falei anteriormente, sobre a questão das interseccionalidades. Em contextos de imigração forçada também existem pessoas que desconhecem tanto a língua portuguesa, assim como as línguas, outras línguas nacionais, e podem ter a língua de sinais, particularmente a língua de sinais de Moçambique, como um dos seus meios de comunicação. Então, os intérpretes têm domínio dessas línguas e, de alguma forma, facilitam aí o diálogo entre as pessoas em situação de deslocamento forçado e as autoridades, os profissionais de saúde e por aí em diante. Os mediadores culturais, né, são pessoas que têm o domínio das diferentes questões culturais dos povos, né, como a questão da religião, dos costumes, dos valores, das crenças. Né. Em Moçambique, de acordo com o último censo demográfico, tem dois principais grupos religiosos, né, por um lado, o grupo cristão, e por outro, o grupo islâmico, né, os muçulmanos. Portanto, também existem nas comunidades moçambicanas grupos sociais que não professam nenhuma dessas religiões. Então, os mediadores culturais eles vão compreender essa questão da religião, dos costumes, dos valores, das crenças, e também criam e promovem o diálogo, evitando o choque cultural, né? Evitando a discriminação, o preconceito e outras formas negativas de relações entre os grupos sociais. Por fim, temos os professores da língua portuguesa, né, que são professores que proporcionam o ensino de português com o intuito de promover a integração social das pessoas em situação de imigração forçada ou em situação de imigração no geral. Né? Então, estes direitos fundamentais, né, como a educação, a saúde, como vimos no caso da cidadã nigeriana, né, a justiça e por aí em diante. Portanto, são professores, de alguma forma, formados, né, com competências para atuar nessas situações de migrações, ou questões migratórias, né, migrações forçadas. Portanto, estas são as boas práticas, de acordo com Sala, Moura e Silva, Muxanga Júnior, as boas práticas do ensino de português para migrantes forçados. Primeiro temos a questão da iniciação, que é as boas-vindas, com o objetivo de construir aí uma base comunicacional, né, conhecendo pessoas, né, como é que eles se apresentam, como é que desenvolvem uma conversa. Mas esta questão da família é, portanto, ter um pouco de sensibilidade, porque há questões um pouco complexas, né, como eu referi logo no início, que durante o processo da viagem das pessoas migrantes, né, é muito comum que existam algumas situações fora do controle humano, em situações que as pessoas perdem parentes, por aí em diante, e é preciso ter muita sensibilidade para não ferir nenhuma questão sensível, passa a relevância das pessoas migrantes. Também tem a questão dos alimentos, né? Saber os alimentos, ou seja, é uma abordagem de ensino da língua, como a gente viu no PLAC, né? A abordagem de ensino da língua para que eles possam ser capazes de realizar tarefas do dia a dia, né? Fazer compras, começar uma conversa, ir a uma entrevista de emprego, em coisas, tarefas do dia a dia, execução de tarefas. Compras e banco, por exemplo, no Brasil temos o Pix, em Moçambique temos o M-Pesa, o Emola, né? Então eles devem também aprender a usar estes meios de pagamento eletrônicos. A questão da educação também, que é muito importante, nos campos de refugiados, nos campos de assentamento também existem brigadas educacionais que promovem, né, que oferecem serviços de educação. A questão da saúde, que é uma questão muitíssimo importante nos contextos migratórios, né? A saúde é a base, né, da sobrevivência do ser humano, é a primeira questão que garante a sobrevivência. Também é muito importante que se foque nesta questão, com o objetivo de promover a saúde e o cuidado consigo mesmo e com os outros.
E, por fim, ao fim da formação, né, do português para migrantes, o cidadão, a pessoa formada, o formando, deve ser capaz de realizar, por exemplo, de criar frases individuais, né, com base em tudo aquilo que ele foi aprendendo ao longo do período formativo. Portanto, este é basicamente o panorama, né, do ensino do português para migrantes forçados em Moçambique. Um modelo de ensino, uma abordagem de ensino voltada para a execução de tarefas. Portanto, as principais dificuldades enfrentadas pelos formandos, né, que são dificuldades geralmente enfrentadas em vários contextos, mas com maior ênfase em contextos migratórios. A questão da concordância verbal, o que é muito comum. Por exemplo, se a professora vai à escola, é muito comum também que eles digam as professoras vai à escola, né? Aí uma falta de concordância verbal. Eu sou do Ghana, nós ser do Ghana, né? Eu sou do Ghana. Perdão, uma vez eu sou do Ghana. Também tem questões de erros verbais, né? O menino comeu uma laranja, né? Se ele aprende que o verbo comer é comeu, e claramente que ele vai dizer que o menino fazeu o trabalho de casa e coisas do gênero. A flexão do gênero, né? Eles também têm dificuldade em questão de amiga, amigo, e às vezes criam algum lapso, algum constrangimento, como criança, eles passam para criança, né? Tem a questão de flexão do gênero, que assim dão dificuldades. E tem também dificuldades na questão da acentuação, porque algumas línguas não têm acento, como, por exemplo, Moçambique, eles escrevem Moçambique ou Moçambique, mesmo em inglês. Água, eles escrevem sem um acento, né, agudo, às vezes com um acento grave. Amanhã, algumas línguas não têm um som nhã, assim como não tem acentuação, o acento til. Também tem as questões morfológicas, né? Eles aprendem que o plural do fogão é fogões, e obviamente vão pensar que o plural de irmão é irmões, e por aí em diante. Né? Então são algumas dificuldades enfrentadas pelas pessoas, pelos formandos. Também tem a questão da pronúncia, mas muito comum para as populações do norte de Moçambique. Tem um fenómeno muito interessante em Moçambique, que é a alteração das consoantes bilabiais vozeadas pelas consoantes bilabiais não vozeadas. Por exemplo, a banana torna-se banana, o dente torna-se dente, a vassoura torna-se vassoura. E esta questão da pronúncia, que é uma questão social, né? Uma questão social e não linguística como tal, às vezes acaba também sendo transferida para a questão da escrita, né? Uma questão da pronúncia, do sotaque, acaba sendo transferida para a questão da escrita. Então, é um fenómeno também que acontece em Moçambique, particularmente com as pessoas deslocadas internamente, e também existem formas da gente trabalhar com as pessoas para evitar que estas dificuldades, ou melhor, para que estas dificuldades sejam superadas, né? Sejam sanadas. E casos raros também existem, como a escrita right to left, né? Ou seja, da direita para a esquerda, né? Geralmente para pessoas, cidadãos de origem árabe, também há casos de cidadãos de origem chinesa, que escrevem de cima para baixo, né? Numa linha ao centro, diferentemente de quem escreve de esquerda para a direita, mas são casos raros, geralmente são mais os exemplos que foram referidos anteriormente. Portanto, a nossa apresentação termina por aqui, né? A apresentação no geral. Aqui temos as referências as referências que foram mencionadas, que foram citadas nesta apresentação, neste trabalho. Para acessar, é só escanear o QR Code através da câmera do seu dispositivo, seja um celular, um tablet, e poderá ter acesso a todas as referências usadas neste trabalho, nesta apresentação. Muito obrigado, Alberto, pela sua fala. Antes de abrir aqui para possíveis perguntas, né? Estou vendo que já tem mãozinha levantada. Eu só gostaria de dar, então, primeiro um recado para o pessoal, pedir, por gentileza, que coloquem o nome completo no chat, porque é a partir
é o sistema que nós vamos utilizar depois para conferência de presença e produção dos certificados. Então, por gentileza, né, coloquem o nome completo aqui no chat. E, mais uma vez, então, muito obrigada, Alberto, né, por trazer um pouco desse contexto, que pode ser já de conhecimento de alguns, um pouco mais, outros nem tanto. E muitas coisas eu fui pensando aqui, e já abro para pergunta, mas como eu já estou falando, eu vou aproveitar e fazer a minha, então, porque quando você trouxe os exemplos, né, das dificuldades encontradas por essas pessoas em situação de deslocamento forçado na aprendizagem da língua portuguesa, sobretudo muitos exemplos de dificuldades relacionadas ao desenvolvimento e aquisição da estrutura da língua portuguesa, né? Você trouxe ali exemplos de concordância, flexão e etc. Mas eu queria expandir um pouquinho essa questão, que também é linguística, mas aí se relaciona com a inserção social dessas pessoas, né? Como que é, Alberto, a interação propriamente dita, né? O acolhimento no sentido real da inserção social, né? Como que essas pessoas, elas são tidas, porque aqui no Brasil, apesar de, assim como Moçambique, ser um país signatário de muitos acordos internacionais, a depender, sobretudo, da origem do imigrante, essas pessoas, elas são recebidas de diferentes formas aqui do Brasil, né? A depender da origem, da língua materna, que diz muito também, porque a gente sabe que nunca é só a língua, é sobretudo quem fala essa língua que é avaliado socialmente. Então, queria saber um pouquinho dessa dimensão aí em Moçambique, e aí depois eu já abro aqui para a Paula, que está aguardando para perguntar também, e quem mais estiver na fila, tá? Obrigado, professora. Bom, Moçambique sempre foi um país muito acolhedor em relação a pessoas de origem imigrante, pessoas refugiadas, sobretudo, sempre foi muito acolhedor. Para além da questão dos instrumentos jurídicos, as convenções assinadas, ele sempre teve um espaço de abertura, né, de acolhimento. Mas a questão mudou um pouco nos últimos anos, particularmente a partir de 2017, porque foi o período em que começou o conflito armado na região norte, que geralmente diz-se, né, que é motivado por cidadãos de origem estrangeira, de origem imigrante, e que têm intervido naquelas regiões. Então, de lá para cá, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para pessoas de origem imigrante, né? Porque geralmente relaciona-se muito a questão das pessoas que vão ao país em busca de proteção internacional com pessoas que tivessem uma segunda intenção, né, uma má intenção. Mas, geralmente, Moçambique sempre foi um país acolhedor, né, um país de braços abertos para as pessoas migrantes. Tá certo, obrigada. Paula, você gostaria de perguntar ou fazer um comentário? Fica à vontade, tá? Ah, obrigada. Boa noite. Primeiro, agradecer o professor Carimambo. E eu queria fazer uma observação e uma pergunta. Primeiro, eu morei em Moçambique um tempo, então me surpreendeu saber que tem tantos refugiados de outros países em Moçambique, até porque Moçambique é um país que passa muitas dificuldades, né? Então, foi uma coisa que me surpreendeu. E outra coisa que não tem tanto a ver com a linguística diretamente, mas é esse aspecto cultural que, de uma certa forma, faz parte da língua, né? Que você falou que tem mediadores culturais. E o meu estudo de tese é sobre a interculturalidade através do espanhol na Universidade Joaquim Chissano de Moçambique, que eu dei aula. Então, é bem interessante para mim essa parte. Eu queria saber um pouco mais sobre essa função desses mediadores culturais que Alberto, você comentou. Tá. Obrigado, Paula. Bom, realmente, o país está com o número de pessoas refugiadas, migrantes, muito elevado, né, nos últimos tempos. Estamos com 24 mil agora.
O antigo centro de refugiados que estava em Maputo acabou sendo transferido agora para a região norte, para Nampula, porque já não dava conta, né? Por conta do espaço, já não dava conta de tantas pessoas refugiadas. E realmente Moçambique, embora acolha pessoas refugiadas, pessoas imigrantes, também enfrenta várias dificuldades, né? Mas mesmo assim consegue proteger os cidadãos que estão em busca de proteção internacional. Em relação aos mediadores culturais, geralmente são pessoas que conhecem a cultura, costumam ser geralmente algumas pessoas que estão envolvidas com as autoridades locais. Moçambique tem um sistema chamado, por exemplo, chamado dos rébulos. São pessoas que vivem nas localidades, que são como se fossem chefes das localidades. E as pessoas têm um conhecimento da cultura, das línguas, de todo o funcionamento das localidades. São essas pessoas também que, de alguma forma, promovem esta mediação cultural. Até mesmo na questão linguística. Também, os mediadores culturais também têm esta particularidade de poderem criar uma mediação entre as autoridades e as populações deslocadas à força. Obrigada. Bom, tem mais aqui. Só lembrando, pessoal, não esqueçam de colocar o nome de vocês, o nome completo aqui no nosso chat, tá? Porque a gente está fazendo o registro pelo que vocês colocam aqui. Tem aqui também com a mão levantada. William, você gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? Sim, fique fazer uma à pergunta vontade. para o professor Alberto. Boa noite, professor Alberto, tudo bem? Muito obrigado, né, por estar aqui hoje, né, ensinando para mim toda essa sua experiência aí. E assim, o que eu vou lhe contar um pouquinho assim, né? Eu sou professor da rede estadual, né, aqui de Santa Catarina, e eu estou nessa experiência no PLAC ali, na UFSC, para tentar levar essa ferramenta que eu acho muito importante, né, para a rede estadual, né, porque eu tenho percebido que muitos dos meus alunos que chegam no país, eles têm dificuldade de adaptação dentro da aula, e eu dou aula de língua portuguesa e literatura para ensino médio, então se torna mais uma barreira ainda para eles. Eles chegam, muitas vezes ao longo do ano, né, e eles têm dificuldades porque eles chegam sem entender o que está acontecendo em termos de língua ali, né, a parte linguística mesmo do próprio conteúdo. Bem, nessa minha experiência no Giramundo, no Rodamundo, o que aconteceu? Eu percebi que a maioria dos meus alunos se sentiu melhor quando eu abordei a aula expositiva, dando uma ênfase um pouco maior na questão fonética, certo? Então, assim, na parte da pronúncia, aí isso me remeteu ao seu discurso no início não, porque eu cheguei, acho que 20 minutos depois do senhor iniciar, né? Mas, assim, a primeira parte que eu vi do seu discurso ali, o senhor comentou na questão, assim, da importância social que tem esse tipo de acolhimento, né? Esse acolhimento linguístico. Salvo melhor compreensão, assim, eu entendo que a sociedade, o objetivo primordial dela seria segurança, né? Então, enfim, esse seria o objetivo primordial. E a ferramenta mais importante social, de relacionamento social que nós temos é a língua. Então, o que acontece? O que eu percebi ali foi um retorno desses alunos de PLAC, né, no sentido de se sentirem, vamos dizer assim, mais acolhidos, quando eles conseguem formalizar, quando eles conseguem realizar aqueles fonemas de acordo com a língua portuguesa falada no nosso país, entendeu? Então, assim, é uma questão que o senhor comentou ali, daí eu me lembrei, isso me remeteu, então, a uma segurança maior, um acolhimento maior, cada vez que ele consegue realizar
aquela palavra, aqueles fonemas, né, de uma forma que ele entendeu que aquilo ali está de acordo com a situação que ele está vivendo naquele momento, né, naquela sociedade nova, né, que está acolhendo ele ali, ele se sente mais seguro, ele se sente mais, vamos dizer assim, mais fazendo parte, né? Então, a minha dúvida é a seguinte, quando eu levar esse projeto para a rede estadual, o senhor imagina, pela sua experiência lá em campo, né, nessas condições aí, que essa estrutura, essa infraestrutura de plaque na escola, ela seria, vamos dizer assim, mais bem aproveitada, explorada pela instituição, se nós convidássemos tanto os alunos como os pais, como os familiares que chegaram junto? E dessemos ênfase nessa questão? Perdão. Obrigada, William. Desculpa, eu te interrompi. Eu estava terminando ali. E dessemos ênfase à parte fonética? Então, essa é a minha pergunta. Obrigada, William. A primeira questão muito importante que eu devo realçar é que, diferentemente do Brasil e do Portugal, em que já tem o PLAC devidamente estruturado, em Moçambique o PLAC ainda é uma coisa um pouco que nova, o PLAC em si, o português como língua de acolhimento. E o que a gente tem mais lá, né, que é o português como uma língua para imigrantes. Ou seja, o espírito é o mesmo, né, do PLAC, mas a abordagem é um pouco diferenciada. Em norma, o PLAC, de acordo com estudos que eu tenho realizado, com algumas situações também que eu vivenciei, o PLAC ou seja, é a promoção do desenvolvimento da habilidade comunicativa de uma forma integrada, ou seja, não tem muito foco na questão gramatical, por exemplo, é uma forma integrada de aprendizagem. Enquanto que a língua portuguesa, principalmente para migrantes, é mais de forma voltada para a questão fonética, para a questão lexical, né, para a questão verbal. Então, são duas diferenças, né? Tem o mesmo espírito, a mesma abordagem, mas tem dois passos meio que diferentes. Mas eu acho, sim, que seria uma boa perspectiva de levar para a sua rede estadual, poderia ser um bom mecanismo. E também a questão da inclusão dos familiares é muitíssimo importante. Porque o que geralmente acontece, os alunos aprendem na escola, né, a questão linguística, a língua portuguesa, mas quando chegam em casa, eles não falam a língua portuguesa, estão falando a língua, o que não é mal nenhum, né? Eles podem falar as suas línguas de origem, mas depois acabam tendo essa descontinuidade, o que chega a ser um pouco difícil de eles poderem adquirir a língua portuguesa de forma mais assertiva. Então, a questão do envolvimento também dos familiares, dos pais, dos responsáveis e dos alunos é muito importante também, porque também reforça este processo de inclusão linguística, de acessibilidade linguística. Será que deu para entender? Obrigada, Sim, professor, Alberto. obrigado, tá? Eu consegui entender, eu acho que vai ficar uma estrutura mais completa, vamos dizer assim, né? Justamente essa sua posição aí, sua observação da pessoa chegar em casa e ter uma tendência, né, a voltar para a língua natural, isso aí é realmente um fator bastante contundente para poder fazer com que eu leve também a família para a escola, né? E é a ideia também do próprio Estado fazer isso nos outros eventos, nas outras festas, enfim. E isso acaba indo ao encontro dessa premissa também da rede estadual. Obrigado, professor. De nada. Obrigada, William. Obrigada, Alberto. Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer aproveitar para fazer antes da gente encerrar? Se tiver algum comentário. Bom, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Alberto por ter disponibilizado o seu tempo para vir conversar com a gente, nos fazer compreender e conhecer um pouquinho o contexto de Moçambique, sobretudo nesse aspecto, né, pensando esse contexto de migração forçada, pensando o ensino linguístico lá, que, às vezes, aqui no Brasil ainda se tem, né, uma falsa ideia de que o Brasil é um país monolíngue,
e a partir dessa falsa ideia de que é muito difícil lidar com a diversidade linguística que os imigrantes trazem para o país, né? E assim, acho que a gente pode ver que as dificuldades, elas não estão só relacionadas a esse ponto, né? Porque Moçambique é um país multilingüe, e ainda assim, né, no ensino da língua portuguesa, até queria comentar isso, porque pelos exemplos que você trouxe, o ensino voltado para os imigrantes, ele é focado só na língua oficial, né? Ainda que haja muita comunicação na língua materna. E aí não há um ensino voltado para a aquisição da língua mais utilizada na oralidade, né, Alberto? O foco acaba sendo a língua portuguesa, né? Isso mesmo, professor. O foco acaba sendo a língua portuguesa, mas também tem havido algumas ações do governo no sentido de promover as línguas nacionais. Chamamos de ensino bilíngue, né, em que o professor dá aula em língua portuguesa, né, mas a explicação da matéria, né, para tirar a dúvida dos alunos, pode ser numa língua local, numa língua nacional. Mas Porque é um projeto muito interessante, mas, por vezes, cria algumas complexidades. Por exemplo, um professor que é de uma certa região, que fala uma certa língua, é transferido para uma outra região que tem outras línguas, ele não tem como dar esta aula em português e na língua local, porque desconhece a língua daquela região. Então, tem essas complexidades, estas questões que também acontecem no nosso contexto. imagino. Bom, antes, então, para a gente encerrar, só vou passar a palavra aqui para Iedmar, que levantou a mão. Você gostaria de falar, fazer algum comentário, Iedmar? Bom, não sei se foi por engano. E agora, Alberto, você pode colocar o seu primeiro slide, aquele da capa? Eu acho que a gente podia, para encerrar. Iedmar, você apareceu, gostaria de comentar? Oi, sí, buenas noches, tudo bem? Boa noite. Bueno, mais que uma pergunta, é parabéns para o profe Alberto. Eu sou imigrante venezolana, é muito bom esse programa, eu fiz curso de português na UFIC, excelente, mas é um trabalho, se se quer falar, heroico, que faz Moçambique, mas sempre que pensamos em um país de África, pensamos em um país con muchas dificultades, pero también prestan un buen servicio. Y más que pues agradecer a Brasil también, que abrió las puertas a todos nos. Y la UFIC con ese programa fue muy bom. Ainda no falo muito bem portugués, pero sí me ha dado herramientas para trabajo, todo ese tipo de cosas. Y algo que todo trabalho que se faz para ajudar a pessoas como eu, que migran de seu país, que estão em uma situação um tanto difícil, é maravilhoso para, bueno, elogiar. Y bueno, Alberto, un placer haber escuchado su presentación, fue maravillosa, todo bien, y la profesora también. Bueno, era isso que eu ia decir. Parabéns, bendiciones e, bueno, obrigado sempre. Muito Muito obrigada, obrigado. Edmar. Sua participação é muito importante. Bom, a minha sugestão, a Nathalie levantou a mão, agora então a última participação para a gente encerrar. Vamos lá, Nathalie, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Joyce. Boa noite. Boa noite, Alberto e colegas. Gostei muito do teu conteúdo. E eu conheci o PLAC ano passado. Eu gostei muito do programa. Ano que vem eu quero realmente mergulhar, porque a palavra acolher me chama. E eu acredito que a língua, ela tanto separa quanto ela une, né? Quanto ela também deixa muitas pessoas à margem, né? Acho que tanto dentro de um país quanto fora de um país. E eu vou trazer só dois exemplos. Eu estou com uma amiga no Japão que está quase voltando porque ela não consegue, né? Porque o foco lá é aprender de uma outra...
de outra forma, né? Então, assim, quando o colega William te faz a pergunta da questão da fonética, da fonética, né, que você apresentou como questão social, ela é muito importante porque eu acho que é o direito do outro de falar, e falar como ele compreendeu. Como ele ouviu, eu vou falar. Eu acho que é a primeira abertura para você compreender a língua e compreender o outro, né? E outro, eu estou com um sobrinho que ficou 1 ano e meio em Portugal, depois quis conhecer um outro país, foi para a Alemanha, ficou na Alemanha uns 3, 4 meses, e ele queria se virar, ele queria me virar no inglês, mas eles, no trabalho, cortaram, queriam que aprendesse o alemão. E aí ele precisou voltar, ele voltou para o Brasil por essa questão linguística, nesse impedimento, né? E contar um exemplo aqui de uma experiência que eu tive em 2024 numa escola aqui em Florianópolis. Eu tive um aluno da Venezuela. Eu só fui descobrir 2 meses depois, porque a escola, infelizmente, ela não tem essa organização de passar quem é estrangeiro ou não. E eu notei aquele menino que não falava. E aí eu cheguei, né, fui conversar, e ele mudo. E aí alguém disse, ele não é daqui. Quando me falaram que ele não é do Brasil, e de onde? Eu falei, ok, então você vai falar como você fala, e depois a gente vai... Olha, gente, ali foi a virada. Então ele passou a falar, passou a se comunicar também em português, porque eu acolhi ali. Você vai falar como você entendeu. Gente, ele foi o melhor aluno de língua portuguesa para mim. Até onde eu fiquei com ele foi um dos melhores mesmo, porque eu permiti que ele falasse do jeito que ele tinha que falar, do jeito que ele compreendia. E eu vivi uma experiência também de tentar falar uma língua e alguém falasse, o teu sotaque não combina. Então, tudo isso impede, né? Eu quero dizer que o PLAC é um programa muito, muito, muito lindo, e, de fato, a palavra acolher é sobre isso, uma língua, né? Você está no estado de vulnerabilidade, não só como refugiados, não só, né? Ou como deslocamento para conseguir um sonho, e a língua te impede, né? Se você não tiver um acolhimento no país, ela te impede de você alcançar. É isso, muito obrigada. Obrigada, Nathalie. Muito obrigada pela sua participação. Você quer falar alguma coisa, Alberto, antes da gente encerrar? Bom, eu queria mais uma vez agradecer profundamente, né, a todos e a todas pela presença, pelas contribuições valiosas, né? Estes momentos são muito importantes para esta troca, esta partilha de experiências, saberes. E também, mais uma vez, agradecer profundamente à professora Joyce, né, por esta oportunidade. E esperar que a gente possa ter mais momentos desses, e para podermos partilhar conhecimentos, saberes e outras perspectivas epistemológicas. Assim esperamos também, Alberto. Um último pedido, eu gostaria que a gente registrasse, né, esse nosso encontro. Eu até tinha pensado em fazer com esse slide da sua apresentação, Alberto, mas eu já fui informada aqui que seria melhor que você parasse de compartilhar para que aparecessem mais pessoas na tela, pode ser? E aí eu vou pedir gentilmente, né, quem puder abrir a sua câmera. Pessoal, tem gente que já está aí recolhido aqui nesse frio que a gente está no sul, para quem está no sul, mas seria muito bacana abrir um pouquinho para a gente registrar, né, fechar esse nosso diálogo de hoje à noite. Muito bom. Mari, você pode fazer para nós, por gentileza? Sorriso. Prontinho. Então, pessoal, muito obrigada a todos e todas, né, pela participação, por acompanharem, prestigiarem também a fala do Alberto, que com certeza vai estar em diálogo constante com a gente aqui do NEPLAC. Quem não conhece o núcleo, fique super à vontade para conhecer e vir dialogar com a gente. Boa noite para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.